Eu me chamo Ricardo Coimbra, sou economista e atuo como consultor e professor. Nesse terceiro módulo do curso de Gestão Financeira e Crédito para Microempreendedores Individuais e MPS, vamos conversar sobre os novos canais de crédito. Veremos as diversas linhas de crédito disponíveis nas instituições financeiras e ainda orientações de suas operacionalizações, com as possíveis exigências e facilidades para a concessão do crédito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre, né, as linhas de crédito, o que é que gera, ou qual é a perspectiva relacionada com as linhas de crédito, entender o que é que efetivamente são linhas de crédito. Então, quando o micro e pequeno empreendedor ele necessita de recursos, ele vai buscar no mercado crédito. Bom, e quando a gente diz assim, quais são esses canais de crédito? Onde é que eu encontro esses recursos? Né? Quais são as linhas de crédito que eu vou buscar captar no mercado? De acordo com o quê? De acordo com as minhas necessidades. E essas necessidades, elas estão relacionadas com o quê? Elas podem estar relacionadas com a ampliação da atividade, com o início da atividade, com uma necessidade de comprar matéria-prima, de um capital de giro, da antecipação de algum tipo de recurso ao longo do tempo, de eu fazer um investimento ao longo do tempo relacionado com as necessidades do meu negócio. Bom, e aí? Quais são os locais onde eu vou conseguir esses recursos, né? Ou seja, quais são esses canais de crédito? De um modo geral, esses canais de crédito eles podem ser tanto públicos, né? Através de operações seja do governo federal, seja do governo estadual, seja do governo municipal, como também você pode conseguir essas linhas de crédito através das grandes instituições financeiras privadas, dos bancos, né? E também bancos mistos ou bancos públicos, né? E aí a gente também tem uma quantidade significativa dessas instituições e das operações que essas instituições disponibilizam para o mercado. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho de quais são esses canais, sejam eles públicos, sejam eles privados, e também a gente vai comentar dos novos canais que vêm surgindo. Quais são esses novos canais, né? Aí chamados as fintechs, os bancos digitais, as operações onde muitas vezes você não tem uma necessidade de ter um balcão, um local de negociação presencial, você pode fazer isso virtual, como também os bancos sociais, onde você pode ter, né, dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, a possibilidade do acesso àquele recurso. Então, muito interessante pensar, bom, o que é que a gente vai ver nesse conteúdo, o que é que a gente vai encontrar dentro do fascículo relacionado com esses canais de crédito. A gente vai falar um pouquinho de quais são essas linhas de crédito relacionada com a necessidade que você tem em relação a esses canais e, né, o direcionamento de onde você pode buscar esses canais de crédito. Então, primeiramente a gente vai falar, bom, quais são as necessidades ou quais são essas linhas de crédito que a gente pode ter no mercado. Bom, a primeira que é interessante a gente comentar está relacionado com antecipação de recebíveis. Bom, mas o que é isso? Antecipação de recebíveis. É quando você gera um determinado negócio, você faz uma venda, seja no cartão de crédito, seja numa maquineta, seja na emissão de uma nota promissória, seja numa negociação via cheque. Então, tem alguns negócios ainda que trabalham com cheque. E aí, quando você faz essas operações, você só vai receber aquele recurso da sua negociação, daquela sua venda, né? Daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a 60 dias. E aí as instituições financeiras geram essa possibilidade de que você consiga ter, antes do tempo negociado com o seu cliente, uma antecipação desses recursos. Então, essa linha de crédito, né, ela é chamada de antecipação de recebíveis. Bom, e onde é que eu vou encontrar essa linha de crédito, né? Quais são esses canais de crédito que eu possa ter acesso a uma linha como a de antecipação de recebíveis? Essas linhas você tanto pode encontrar
aí nos bancos de um modo geral, né, sejam eles públicos ou privados. Quando a gente fala aí de banco público, a gente está falando aí de um Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, né? Ou se a gente está falando de um banco privado, a gente está falando dos grandes bancos, né, que podem estar trabalhando com esse tipo de operação, que pode ser o Itaú, o Bradesco, o Santander, né? E aqueles outros que muitas vezes são menos conhecidos do cidadão no seu dia a dia, que muitas vezes são empresas que trabalham de forma específica com antecipação de crédito, que são as factories, né, que elas trabalham muitas vezes com essas antecipações de recebíveis. Então, sim, e aí? E aí você fica se perguntando, bom, onde é que eu vou ter essa melhor antecipação, né, de recebíveis? Qual é a instituição que você tem conta? Ou quais são as instituições que você pode ter algum tipo de conta? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa, se esse for o seu objetivo, de uma antecipação de recebíveis, onde você vai encontrar as operações de antecipação de recebíveis com um prazo maior, com um custo menor, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o objetivo do seu negócio. E é interessante você dar uma olhada no fascículo, porque no fascículo a gente coloca lá no fascículo diversas possibilidades de você alcançar esse crédito em diversas instituições. E antecipação de crédito, vocês vão observar lá que tem diversas dessas operações. E eu coloquei lá vários links, vários canais de acesso para que você possa clicar e pesquisar dentro dessas instituições e observar quais são dessas operações aquela que mais lhe interessa. É interessante que quanto maior o nível de relacionamento que você tem com uma determinada instituição, maior a possibilidade de um alargamento do prazo e também relacionado aí com uma taxa diferenciada, ou seja, à medida que o seu relacionamento aumenta com a instituição financeira, o custo da captação e da utilização do crédito, ele fica mais barato. Bom, então aí a gente falou um pouquinho sobre antecipação de recebíveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre capital de giro. Bom, eu gostaria, né, que vocês tivessem uma ideia do que seria esse capital de giro. Mas como é que a gente vai conseguir mostrar isso para vocês? Como é que vocês vão enxergar esse capital de giro no negócio de vocês? É interessante vocês refletirem, bom, se tudo aquilo que eu produzo, eu vendo num determinado período de tempo. Bom, o que seria esse período de tempo? Um prazo, né? No dia a dia as pessoas chamam isso de fiado, né? Ou seja, se você tem um pequeno negócio e você produz 10 unidades desse negócio no dia 1 e você vende tudo isso daí para receber daqui a 30 dias, significa dizer que o preço de custo de produção que você vai ter para produzir aquelas 10 unidades, vamos supor que isso custe R$100, você precisa de R$100 para que você possa ter a sua produção do dia seguinte. Então, se você vender toda a sua produção para receber com 30 dias, né? Você significa dizer que você vai precisar de 100, mais 100, mais 100, mais 100, não é isso? Em 10 dias você vai precisar de 1.000. Em 20 dias você vai precisar de 2.000. Em 30 dias significa dizer que você vai precisar de R$3.000. Bom, e aí o que seria esses R$3.000? É a quantidade mínima de recursos que você vai precisar para girar o teu negócio mês a mês. Então, isso daí é chamado de capital de giro. Então, você vai precisar ter, no mínimo, R$3.000 para fazer uma movimentação do teu negócio. Bom, mas aí se o meu negócio não for de 100, for de 1.000, for de 2.000, for de 300, de 400, qual é o meu movimento e a minha necessidade de recurso diário que eu preciso para manter o negócio funcionando sem eu vender e eu não receber naquele momento? É esse volume de recurso que você vai ter que entender e enxergar dentro do seu negócio para que a partir daí você busque numa instituição financeira aquele recurso para financiar o capital de giro do teu negócio. Bom, e aí, tendo essa linha de crédito, as instituições financeiras, elas oferecem esse tipo de operação para você,
né? Ou seja, onde é que eu vou conseguir esse recurso? Eu posso conseguir esse recurso da mesma forma como eu falei anteriormente, nas instituições tradicionais, como também nas diversas instituições. Eu vou falar logo um pouquinho das linhas de crédito, depois eu vou comentar sobre as operações e sobre, né, onde captar esse recurso, que são esses canais. Bom, uma outra operação que é muito utilizada é o também chamado crédito rotativo, que é aquele recurso que é necessário, ele é muito parecido com o capital de giro, mas muitas vezes é aquele recurso necessário para que eu possa rolar uma certa necessidade de recurso. Ou seja, eu tenho o meu capital de giro, ele é mais ou menos suficiente, mas vez ou outra, não é? Aqueles recursos que eu tenho dentro do meu fluxo de caixa, eles não são suficientes para eu fechar a conta daquele dia, ou eu fechar a conta daquela semana. E aí as instituições, elas oferecem uma operação que é um recurso adicional que ela te disponibiliza por um determinado período de tempo que está relacionado com esse recurso quando você tiver aquela necessidade imediata, que é um crédito rotativo, né? A operação mais comum do mercado nesse crédito rotativo é chamada de hot money, né? É aquela ideia de quê? De dinheiro quente, ou seja, o dinheiro está disponível para você naquele momento, né? E aí, para isso, você já tem que ter antecipadamente o relacionamento com a instituição e muitas vezes a taxa e o período de utilização ele é pré-acertado antecipadamente. Bom, e uma outra linha de crédito que a gente vai falar um pouquinho é a linha relacionada com investimento, ou seja, eu preciso ampliar, eu preciso crescer o meu negócio e ou eu preciso criar o meu negócio, eu preciso de recurso para montar aquela estrutura. Muitas vezes você, nesse tipo de operação, você vai precisar ter algum tipo de garantia para aquele tipo de operação. Bom, mas já que a gente está falando aí que a gente tem as linhas de crédito, né? A gente vai falar sobre os critérios de análise, a gente vai falar sobre o custo efetivo total e depois a gente vai trabalhar um pouquinho, um simulado, né, que vocês podem, né, ter o link dentro do material de vocês. Bom, então falando um pouquinho aí sobre o custo efetivo total, né? E o que é que seria esse custo efetivo total? Quando eu for buscar a minha linha de crédito na instituição financeira, quando eu for buscar captar esse recurso, eu preciso saber quanto é que esse recurso ele custa, né? Por que é que eu preciso saber quanto é que esse recurso custa? E por que é que eu preciso saber quanto é que esse recurso custa em cada instituição? Qual canal de crédito vai me disponibilizar o menor custo efetivo total? Bom, e aí o que é esse custo efetivo total? É quanto efetivamente vai custar para que você utilize o dinheiro da instituição financeira. Estamos falando aí do custo efetivo total. Então vamos lá. Taxa de juros, que é o custo efetivo que você vai ter apenas para remunerar a instituição financeira. Taxa de análise de crédito, que é aquela taxa que você vai pagar para que a instituição financeira lhe investigue, lhe observe no mercado como é que está a sua situação, não é? Ou seja, como é que o empreendedor individual está perante o mercado? Será que ao longo do tempo ele pagou suas operações direitinho? Ele pegou algum empréstimo, algum financiamento, ele não quitou em dia? Como é que está a sua nota lá, né, no sistema de crédito disponível pelas instituições financeiras? A taxa de cadastro, né, para que você possa fazer o levantamento de todas as informações. As taxas administrativas, de um modo geral, muitas vezes está relacionado com a emissão de algum tipo de boleto, de algum tipo de contratação diversa que possa ser acessória à análise de crédito. Seguros, muitas vezes, das operações, algumas operações de crédito necessitam de algum tipo de seguro. E o tributo, né, que é o imposto sobre a operação financeira. Bom, e as empresas, como é que elas vão fazer, como é que elas vão me questionar ou o que elas vão me pedir para que eu possa
conseguir esse crédito, né? Eu tenho um histórico financeiro, seja de empreendedor ou de pessoa física que virei empreendedor e estou abrindo um negócio, ou da empresa ao longo do tempo. Eu tenho uma pontuação de crédito nos serviços de proteção de crédito. Eu tenho como provar, não é, a existência de alguma renda da empresa ao longo do tempo, ou uma projeção do faturamento da empresa, né, mês a mês, qual foi o volume que eu tive ao longo do tempo. Eu faço isso ao longo do tempo através das instituições, e na instituição que eu vou buscar captar esse recurso, ele consegue enxergar esse volume ao longo do tempo, né? E outros ativos que você possa dar como garantia da sua operação, né? Se for um empreendedor, ele pode, né, de repente ele ter um imóvel, ele ter um veículo ou alguma coisa que ele possa dar de garantia da operação, né? Bom, antes da gente falar um pouquinho do simulador que vocês vão encontrar, eu vou falar um pouquinho das instituições, né, e das operações que a gente pode encontrar nas instituições. Então vamos lá tentar falar um pouquinho, né, dessas instituições. Bom, se a gente começar a falar pelo município qual a gente está relacionado, que é o município de Fortaleza, existe algum canal de crédito que o pequeno empreendedor possa encontrar? Esse canal de crédito, ele é de fácil acesso? Bom, e aí você pode, né, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, observar lá o programa do meu empreendedor, do Novas Guerreiras, né, que são 2 programas recentes que foram criados pela Prefeitura, que estão relacionados ao acesso ao microempreendedor. No fascículo, você vai encontrar as regras gerais de como, né, ter a possibilidade de analisar se esse tipo de canal de crédito é interessante para você. A nível de estado, né, no estado do Ceará, recentemente foi criado o Ceará Cred, na mesma lógica, né, do município de Fortaleza, ter a possibilidade de acesso a um determinado volume de recursos, a um determinado prazo de carência e praticamente com taxas de juros subvencionados. O que é isso? Ou seja, não tem praticamente nenhum tipo de taxa de juro da operação. As operações de municípios e de governos, na maioria das vezes, essas operações, elas são praticamente sem nenhum tipo de taxa de juros. Então, lá no fascículo também, observe quais são os critérios da captação desse recurso, os períodos que você entra com as solicitações, para ver se você adequa às necessidades de histórico, de pontuação, de renda, de faturamento, tudo isso bem discriminado. Cada tipo de canal determina as suas operações e o tipo de crédito. A nível federal, também existe, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, Programa de Geração e de Estímulo ao Microempreendedor, o PROGE. Então, ele gera, através de diversas instituições, via BNDES, que a gente vai falar já já, via os seus bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, em outros estados, BASA e assim sucessivamente, também canais de acesso à utilização desses recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde você potencializa o empreendedor com acesso ao crédito. Então você vai observar lá no fascículo também esse direcionamento, né, dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador através do projeto. Isso falando a nível federal. Quando você já falou a nível de estado, a nível de município, a nível federal, a gente começa a falar um pouquinho dos bancos públicos. Aí você tem o Banco do Brasil, você tem a Caixa Econômica e aqui na nossa região você tem o Banco do Nordeste. Então, Banco do Brasil e Caixa Econômica trabalham de um modo geral com recursos do projeto, mas eles também têm as suas operações específicas relacionadas com antecipação de recebíveis, capital de giro, crédito rotativo e investimento a novos negócios. Todas essas instituições têm esse tipo de operação. E aí, você tem que observar, como eu falei anteriormente, quais são os critérios de análise de cada um deles e também os custos dessas operações, tá?
mais especificamente no Banco do Nordeste, que tem o maior programa de microcrédito do país, né, que é o Crédito Amigo, existe também uma possibilidade da utilização de todas essas linhas de crédito e programas específicos, tanto de forma individualizada como de forma conjunta. E aí observe se você também se adequa a esses critérios. No fascículo eu coloquei também os critérios básicos do Crédito Amigo e também o link de acesso para que você possa, né, fazer uma simulação, ter uma simulação dentro do site do Banco do Nordeste, dentro do Crédito Amigo, para que você possa dar uma análise sobre essa situação. Bom, passando disso daí, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar os bancos tradicionais, onde você encontra também os canais de crédito, né? Como eu falei anteriormente, Banco Itaú, Bradesco, Santander, né? Que são os grandes bancos que estão muito próximos do dia a dia do cidadão. Então, esses bancos, muitas vezes, eles geram a possibilidade de um acesso mais rápido ao canal de crédito, mas quase sempre os custos dessas operações, eles são maiores do que aquelas operações que eu falei de prefeitura, de estado e de governo federal, porque eles têm uma necessidade, né, de remunerar o seu acionista, o que significa dizer que o custo, muitas vezes, ele é mais elevado. Então, analisar esse tipo de operação também é interessante, vocês têm também os canais de acesso lá no fascículo. Além disso, o que é que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar novos canais de crédito através das fintechs. Bom, mas o que é isso, né? O que é uma fintech? Né? Uma fintech uma pequena instituição financeira, uma instituição financeira nova, que ela opera através de canais digitais. Ou seja, muitas vezes você consegue fazer o acesso através de um aplicativo e através da internet, onde você envia as suas documentações, as suas análises de crédito e, né, ele determina se ele vai ter a potencialidade ou não de lhe liberar aquele recurso para o seu negócio, tá? Então existe uma conjunção de muitas fintechs, tá? Porque em função da nova Lei de Liberdade Econômica, né, que foi criada em 2019, abriu essa possibilidade de você criar, né, de forma mais simples, uma fintech, um banco digital. Vocês já devem ter ouvido falar, alguns que são mais conhecidos, muitas vezes vinculados até às grandes instituições, como Nubank, Inter, né, C6 Bank. Então tem Mercado Pago, então você tem AME, IT, você vai encontrar aí uma infinidade dessas indicações também no fascículo, né? Se eu for parar aqui para falar, a gente vai passar o resto da nossa aula citando, né, esses canais de crédito. Além desses novos canais de crédito, também tem os bancos sociais, né? E aqui no estado do Ceará, a gente tem um banco social que vem se destacando de forma bem significativa, que é o Banco Palmas, né? E em outros estados você também tem situações semelhantes, onde instituições são criadas dentro da própria comunidade e que ao longo do tempo conseguem juntar um certo volume de recursos e disponibilizarem também crédito diferenciado à comunidade. Então, é interessante também observar essas linhas de crédito específicas dos bancos sociais. Bom, depois de tudo isso, né, o que é que eu posso ter? Será que existe um local onde eu consigo visualizar isso de forma mais rápida e de forma mais concentrada? Eu consigo fazer alguma simulação? Isso é o que você deve estar se perguntando nesse momento. Então, no final do nosso fascículo, você vai encontrar um link lá de um simulador que ele tem uma coletânea de linhas de crédito. Esse simulador ele foi desenvolvido pelo Sebrae e ele consegue fazer uma inter-relação com a base de dados de diversas instituições financeiras e, de acordo com a sua necessidade, ele criou lá algumas linhas de crédito, como antecipação de recebíveis, capital de giro investimento, crédito rotativo.
específica sobre financiamento de energia e específica sobre sustentabilidade. Então você clica lá, vai escolher no caso aqui o estado do Ceará, se você tiver do estado do Ceará, em quanto tempo você pretende pagar, se 24, 120, 72 ou mais de 120 meses, o valor do crédito que você está buscando, né? O simulador tem desde a primeira simulação que começa até R$ 10.000, até acima de R$ 1 milhão, e você vai clicar dentro do simulador e ele vai te dar aí as opções que você pode ter, né, das instituições que estão te oferecendo aquela linha de crédito e os valores dessas instituições. Então, eu creio que esse simulador ele pode ser uma ajuda bem significativa, ele pode te dar um direcionamento, mas após isso, o que é que você vai fazer? Você vai checar se efetivamente essas linhas de crédito estão ativas naquelas instituições e se de acordo com o seu perfil, você consegue captar, né, naquela taxa, naqueles prazos. Ou seja, ele vai te servir de norte, de orientação para que você possa tomar as suas decisões mais à frente. Bom, esse foi o fascículo relacionado sobre os novos canais de crédito. Leia, pesquise e acompanhe os demais fascículos.